Mas sabe por quê, Condão? Vou te falar uma coisa aqui. Uma das grandes discussões da historiografia brasileira e mundial, né? É uma que você conhece de perto, talvez não historiograficamente, mas como alguém que é um intelectual de primeira e tal. Que nós fazemos a nossa própria história, mas não exatamente do jeito que a gente quer. A frase do Marx lá do século XIX, do 18 Brumário, mas que também é uma discussão da historiografia, que é o quê? A agência, a ação humana diante das estruturas. O quanto a gente consegue efetivamente mudar o curso da história. E a história do Lula é essa dialética, né? Porque quando ele voltou, quando a grande imprensa permitiu que ele voltasse a falar em abril, abriu a caixa de Pandora de um discurso que não volta atrás. Ele rearranja a ordem, põe tudo no lugar e fala, ó, tá aqui, ó. E aí a Globo News transmitindo ao vivo, aquilo é um dos divisores de água desse 2021, da virada também, né? E a historiografia tem essa discussão, quando uma coisa é o Thompson e a experiência, e os sujeitos resistindo, criando estratégias de sobrevivência diante das opressões, não é? E uma historiografia que, digamos assim, é mais estrutural e que narra as grandes estruturas, digamos assim, né, oprimindo as cabeças dos humanos. Então tem essa treta na historiografia, né, entre USP e Unicamp. A Unicamp é um reduto dessa historiografia mais combativa, da agência, inclusive figuras aí já consagradas da historiografia, Sidney Chalhoub, a própria Silvia Lara, né, Robert Slanes e assim por diante. E uma historiografia mais recente que tenta tensionar um pouco essa... Até que ponto um humano ou um grupo é capaz de lutar, por exemplo, contra a estrutura capitalista, né? Que, no fim das contas, é o resumo da brutal história brasileira na figura síntese do Lula, que faz aquele discurso subindo no banquinho do lado do caixão do Chico Mendes, né? O Lindenero, quando o Lula fala do Tiradentes, você se arrepia, cara. Sabe? Eu nunca vi, enfim, um professor falar daquela maneira, de como o Tiradentes foi, enfim, desprezado naquele momento ali do episódio da questão. Como é que é o nome? Da Inconfidência Mineira, da né? Inconfidência. Mas depois ele é tornado herói pelas elites. Isso, mesmo depois de esquartejado. Então, e o Lula diz isso, quer dizer, explica como se fosse é da natureza brasileira, quer dizer, para a gente conhecer também como é que operam essas forças elitistas e tudo mais, que se apoderam da história e em grande parte da historiografia. É uma discussão, acho que você está também, né, nesse olho do furacão. A historiografia brasileira, eu acho que tem um novo momento esperando, né, para ser devidamente, sem desprezar o que já foi feito, mas trazer uma nova camada, assim, para a gente entender o país.